Fala pessoal, Palmeiras 3, São Paulo 0, um resultado que descreve bem, um placar que mostra bem o que foi o jogo e o que foi a superioridade do Palmeiras no clássico. E é impressionante como o São Paulo não consegue andar no Allianz, como o São Paulo não consegue oferecer resistência no Allianz. Esse histórico é muito ruim e hoje a coisa se repetiu. Enquanto a gente via um Palmeiras com uma proposta de jogo muito clara e muito bem executada, do outro lado um São Paulo perdido, sem identidade, sem resposta, sem ideias de jogo, e um São Paulo que foi amplamente dominado e que perdeu por 3-0, poderia ter perdido até por um placar maior e não seria injusto, e não seria nenhum absurdo. O jogo já começa com o Palmeiras muito intenso e com o São Paulo com muitos problemas no seu sistema defensivo, cedendo espaços demais, o Bruno Alves e o Arboleda muito expostos e cometendo muitos erros. E o gol do Palmeiras parecia questão de tempo e saiu muito cedo, saiu aos 11 minutos, numa jogada do Davidson na linha de fundo. O Volpi consegue fazer ali a defesa, mas ele acaba espalmando para a entrada da área. E o Bruno Henrique, percebendo essa bola está vindo no alto na entrada da área, ele corre ao encontro dela sem ninguém acompanhá-lo. E inteligentemente, quando ele percebe o Volpi se levantando, caindo para o meio, ele joga no contrapé, ele joga exatamente à esquerda do Volpi para fazer 1-0. E era um Palmeiras ainda mais dominante, um São Paulo que, além dos seus problemas defensivos, que eram muitos, um São Paulo que não conseguia finalizar. O São Paulo passou grande parte do primeiro tempo sem conseguir uma finalização no jogo. O Palmeiras chegou a abrir 6-0 em finalizações e 1-0 no placar. Tamanho era o domínio. Enquanto o Palmeiras tinha volume de jogo, o São Paulo era uma equipe completamente desconectada, não parecia estar jogando um clássico. O Palmeiras sim, o Palmeiras jogando um clássico, o Palmeiras diferente daquele Palmeiras apático de alguns jogos que a gente viu no Allianz. Um Palmeiras que jogou pro gasto para ganhar do Botafogo do Pacaembu, um Palmeiras que jogou mal e ganhou da Chapecoense na Bacia das Almas. O jogo de domingo contra o Avaí, acho que fica até difícil a gente fazer qualquer análise pelas condições adversas do gramado, por tudo que aconteceu, usar aquela partida com todas as adversidades como parâmetro, não creio que seja o correto. Mas no clássico, o Palmeiras teve talvez, especialmente no primeiro tempo, talvez os melhores 45 minutos sob o comando do Mano Menezes. O Palmeiras tinha feito um jogo parecido em ritmo, em força, em pressão, em volume contra o Fluminense no primeiro tempo no Allianz, foi logo ali no comecinho da era Mano, e hoje repetiu. Dudu muito bem, mais uma vez com uma grande mola propulsora desse time, como o cara que inicia jogadas, como o cara que dá o ritmo, participativo demais hoje o Dudu, não fez gol, mas foi muito importante na construção do jogo do Palmeiras. Davidson muito bem, ainda comete os seus erros de fundamento, o Davidson tem as suas limitações. O Davidson no segundo tempo tem a chance de fazer um gol de cabeça e ele dá uma cabeçada como se fosse um zagueiro cortando para a linha de fundo, um negócio constrangedor, mas brigou com os zagueiros, batalhou, foi importante na jogada desse gol do Bruno Henrique aos 11 minutos, deu trabalho, fez muito bem o trabalho de pivô em vários momentos do jogo. Palmeiras tinha uma estratégia, um contra-ataque desenhado com muita clareza, era o Bruno Henrique, o Davidson recebendo essa bola no meio do centro do campo, atraindo a marcação, esperando que o Dudu abrisse, que o Scarpa ou o William ali no segundo tempo abrissem, os laterais também, para servi-los, e funcionou bem. O Davidson conseguiu dar esse trabalho em vários momentos do jogo. E do outro lado, um São Paulo com a sua melhor jogada no primeiro tempo, com o Antony pela direita, caindo pela ponta. O Daniel Alves começou jogando na lateral direita, mas em vários momentos ele trazia a jogada para o meio, para o Antony ter liberdade na ponta, atrair a marcação do Daniel, e o Antony sobrava com algum espaço no mano a mano com o Diogo Barbosa. E na velocidade, o Antony ganhou a maioria dos duelos do Diogo Barbosa. Mas o São Paulo no jogo, em termos ofensivos, se resumiu a isso no primeiro tempo. E no segundo tempo a coisa mudou pouco. As melhores chances do São Paulo foram em finalizações do Vitor Bueno de fora da área, até o 3-0. Vitor Bueno termina o jogo com pelo menos 4 finalizações de fora, algumas com perigo, acertando o alvo, obrigando o Everton a trabalhar, mas isso muito pouco, Palmeiras já foi para o intervalo com 2-0 na subida do Felipe Melo de cabeça, diga-se. Ótima partida do Felipe Melo também. Palmeiras teve vários caras hoje em noites muito boas. A dupla de zaga muito segura, o Vitor Hugo e o Gustavo Gomes. Felipe Melo muito bem, Bruno Henrique muito bem, Dudu muito bem, Davidson muito bem, como eu já tinha citado. Então o Palmeiras numa noite feliz, enquanto o São Paulo tentava e pouco progredia. O jogo do São Paulo pouco avançava.
O São Paulo termina o jogo, termina o primeiro tempo, por exemplo, com 56% de posse de bola, mas termina tomando 12-3 em finalizações no primeiro tempo. No segundo tempo a distância diminui, termina 19-14 para o Palmeiras em finalizações, mas as finalizações do Palmeiras elas eram muito mais claras. A melhor que o São Paulo teve foi uma cabeçada do Raniel que raspa na trave já no finalzinho do jogo, com o Palmeiras vencendo por 3-0. O 3-0 do Palmeiras que sai num contra-ataque muito bem executado. O Zé Rafael puxa o contra-ataque numa reposição com as mãos do Everton. O Bruno Alves vem completamente esquisito para dar o bote, um bote sem nenhum sentido. O Zé Rafael passa por ele com facilidade e rola para o Scarpa fazer o terceiro. E isso porque depois teve a cabeçada que o Davidson errou, teve uma chance do William dentro da área. No primeiro tempo, no último lance, depois do 2-0, o Dudu acerta a trave, no rebote a bola volta no pé dele, ele acaba errando. O 3-0, ele define a superioridade, ele mostra como um time foi superior ao outro no clássico. Mas se a gente olhar as chances, a clareza das oportunidades, talvez tenha ficado até pouco. Talvez o 4-0, né, fosse um placar até mais justo pelas chances claras que o Palmeiras teve. Se saísse o quinto, também não seria nenhum exagero. Foi um São Paulo muito apático, que não entendeu o peso do jogo, e o Palmeiras que jogou como sempre se esperou do Palmeiras durante o Campeonato Brasileiro. Um time que brigou pelo título, e matematicamente ainda briga, deveria se comportar sempre assim. O grande problema do Palmeiras foi a oscilação. Esse Palmeiras que a gente viu hoje, a gente não viu no decorrer dessas 29, 30 rodadas no campeonato. E talvez por isso essa distância tenha ficado tão grande para o Flamengo, que é o líder e que pega o Goiás nessa quinta. Resta ao Palmeiras secar, dorme 7 pontos atrás. E se tudo der certo para o Palmeiras, essa distância pode ficar em 7, ainda tem um confronto direto. É difícil, mas o palmeirense ainda sonha. E o São Paulo perde essa gordura que tem. Pode ver o Internacional colar e diminuir a distância para 1 ponto. O São Paulo tem hoje uma situação cômoda de G4, mas ela pode piorar. E essa atuação deixa um sinal de alerta. Esse São Paulo com o Diniz ainda é um São Paulo inconstante. Ainda é um São Paulo capaz de deixar o seu torcedor otimista e 3 dias depois ter uma atuação tão ruim como teve essa no Allianz. Uma hora esse jejum, esse tabu do São Paulo no Allianz vai ter que cair, porque convenhamos, e com todo respeito ao Palmeiras, a gente está falando de um clássico, a gente está falando de 2 clubes enormes. Não dá para o São Paulino achar normal ir ao Allianz Parque e voltar sempre com resultados péssimos e atuações pavorosas como aconteceu nessa quarta-feira. Valeu, pessoal!